Bom dia, povo de Deus, a paz esteja com todos vós. Para você que é de boa tarde, para você que é de boa noite, boa noite. Não importa qual horário você vai estar aqui devocionando conosco, o importante é que você não falte, é que você não falhe nessa sua busca diária, porque a intenção desse devocional é exatamente isso, uma busca diária, um incentivo para que a gente possa tirar um tempinho para ouvir a palavra de Deus, para nos conectarmos com o Senhor, não importa onde você esteja. O importante é você dar prioridade a quem merece prioridade. Amém? Então vamos juntos iniciar esse devocional, vamos juntos fazer a nossa oração, convidando o Espírito Santo a estar conosco. Senhor, louvado seja o teu nome, agradecido és tu, que seja, Pai, aqui na terra como é no céu. Venha o teu reino sobre nós, onde tu és soberano, onde todas as decisões são do Senhor. Que nós possamos vir a obedecer a tua palavra, reconhecer que tu és Deus, tu és Pai, tu és protetor, tu és pastor e deseja e quer o melhor para nós. Sempre foi assim desde o princípio. Que continue sendo, ó Pai, até a volta de Jesus, que a gente possa estar guardado debaixo das tuas asas, guardados e protegidos debaixo das tuas asas, Senhor, porque sabemos que o mundo hoje está cruel, as coisas que têm acontecido, ó Senhor, tenha misericórdia, Pai. Mas hoje, nesta manhã, queremos agradecer por mais uma oportunidade, por cada pessoa que vai estar passando aqui, assistindo esse vídeo, que possa ser agraciada pela presença do Espírito Santo, tomada por essa santa unção, aonde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, na rua, aonde você vai estar, que você possa agora sentir algo sobrenatural sobre você, uma paz, um descanso, uma alegria, um renovo do céu sobre a sua vida. Nós te louvamos, Pai, e entregamos o controle do Senhor. Entregamos ao Senhor o controle deste devocional. Que seja feita a tua vontade. Estou aqui apenas como teu instrumento para te servir. Sem o Senhor, esse instrumento não funciona. Então faz, ó Pai, toca a música que o Senhor deseja neste dia, em nome de Jesus. Amém? Nós somos instrumentos de Cristo, gente. Não podemos esquecer disso. Somos pó e ao pó retornaremos. Então, que a gente deixe Deus tocar a música conforme a sua sinfonia, conforme aquilo que Ele deseja. Hoje nós vamos estar sendo ministrado lá no livro do Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, do capítulo 6, versículo 25 ao 34. Essa leitura você vai fazer para você poder entender o contexto. Lembre-se que é muito importante a gente fazer a leitura completa. Este capítulo, Jesus vai ensinar sobre vários temas. Então, você quer aprofundar mais nesse que nós vamos tratar hoje, que é sobre as riquezas deste mundo, do 25 ao 34. Eu vou fazer a leitura do versículo 33 e 34, que para mim são os versículos chaves desse sermão de Jesus. Amém? Então, vamos fazer a leitura? Mas lembre-se, faça a leitura completa. Pega aí do 19, pode ser do 19 ao 34 ou do 25 ao 34, tá bom? É sobre riquezas e os cuidados da vida. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Gente, faça uma leitura para que vocês possam entender que tipo de riqueza Jesus está se referindo. É claro que ele está se referindo às riquezas desse mundo. E ele nos garante através dessa mensagem, através desse ensino, aqui Jesus está ensinando. São virtudes que ele está ensinando. Aprende quem quer, escuta quem quer. Ele não obriga ninguém a fazer, ele não está determinando isso como lei. Jesus está ensinando. Isso é uma das características que eu mais gosto em Jesus, é que ele nunca impôs nada a ninguém. Pelo contrário, ele sempre ensinou. É por isso que ele era chamado de mestre. Mestre nessa época
até os dias de hoje, né? São pessoas que ensinam os outros. Nós vemos aí a nossa categoria de estudo e nós paramos lá no doutorado, mas antes do doutorado tem um mestre. E Jesus nessa época era chamado de mestre, não pela sua escolaridade, que nem tinha, eu acho, nessa época. Devia ser apenas ali uns ensinos que se dava sobre as leis. Fora isso, era mais da pessoa mesmo querer buscar. Mas nós sabemos que Jesus era e é Deus, e ele tinha toda a sabedoria ali sobre ele, e é por isso que ele era destacado aonde chegava. As suas palavras eram palavras sábias, e esse ensinamento de Jesus há uma grande sabedoria nele, assim como todas as suas palavras. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E olha como ele conclui. E todo o resto, tudo mais, tudo que se necessita será acrescentado. Se nós formos lembrar de como Adão e Eva caíram, nós percebemos o que Jesus está querendo nos dizer aqui. Nós percebemos o quão de fato é importante termos a presença de Deus. Adão e Eva, eles foram colocados em um jardim completo de todas as coisas que eles precisavam, sem precisar trabalhar. O que Deus queria era que eles cuidassem. Olha que coisa linda. Deus queria que eles cuidassem de toda a sua criação. No início foi esse o desejo de Deus. Só que o homem, por sempre pensar no amanhã, por sempre querer dar um passo maior do que pode, por sempre querer estar à frente até mesmo de Deus, toma atitudes e faz escolhas que os levam a uma crise de ansiedade, a um psicólogo, um psicológico realmente muito afetado. Então nós vemos acontecendo hoje uma sociedade doente da mente. E isso é perigoso porque uma pessoa com a mente doente, ela afeta muitas outras pessoas. Nós vimos aí, eu acho que foi antes de ontem, tem uns 3 dias, salvo engano, atiradores matando pessoas porque estavam ali proferindo a sua fé. Uma festa muito bonita do povo judeu, onde eles celebravam a luz, a libertação, a representatividade da reconstrução do templo. Para eles, aquilo ali realmente, de fato, é algo importante a ser lembrado. E veio ali duas pessoas, se eu não me engano, pai e filho, e saem atirando, matando pessoas. Isso são pessoas com a mente doente, que não consegue evoluir pessoalmente e ficam com raiva dos outros, sentem inveja dos outros, sente ódio. Gente, o que mais nos aproxima de Deus é o amor, porque Deus é o amor. Se a gente não conhece a Deus, a gente não vai amar de verdade. Se a gente não conhece quem é o Senhor, é impossível amar de verdade, porque Ele é o próprio amor. A gente vive paixões, a gente vive sentimentos que uma hora tá amando, outra hora tá matando, porque quem ama não mata. É interessante isso, quem ama não faz tanta maldade. E a gente está vendo o maior índice de feminicídio, e quando eu digo feminicídio, tem também muitos homens morrendo pelas mãos das mulheres. Gente, virou um caos. Missionária, é um assunto pesado para logo cedo falar sobre isso. Eu vim aqui fazer um devocional, ouvir uma palavra mansa, mas a gente precisa entender que a palavra de Deus é para nos corrigir, nos alertar sobre quem não queremos ser e quem não queremos nos tornar. Então, se nós não observarmos o que Jesus está nos ensinando, nós acabamos nos tornando como essas pessoas que hoje estão com a mente doente e fazendo coisas e escolhas que só levam à própria ruína. Jesus está dizendo, escolha primeiro o reino de Deus. E a pergunta-chave para o devocional de hoje é: qual tem sido a sua prioridade?
é correr atrás de pessoas, é agradar pessoas, é ficar de mimimi com pessoas e deixando Deus de lado, esquecendo quem é Ele, esquecendo seus princípios. Tem gente ultrapassando princípios de Deus para viver a popularidade, seja no meio dos amigos, seja no trabalho, seja em casa, querendo agradar de todos os jeitos, entregando todo o seu suor, entregando toda a sua força, a sua energia para agradar o marido, para agradar o filho, para agradar a esposa, que muitas vezes não está nem aí e esquece daquele que te renova, daquele que te refaz, daquele que te sustenta, daquele que te mantém de pé. Ei, quando todo mundo virar as costas, só vai ter Deus. Aí você vai observar a prioridade que você não deu a Ele e Ele continua ali. Nenhum pai abandona teu filho, Deus nunca vai abandonar um filho dele. Mas a gente precisa entender que aquele que é abençoado, aquele que vive uma vida abençoada é porque busca, é porque vai atrás. Gente, quando nós vemos a história de Caim e Abel, nós percebemos a diferença de quem vai atrás de agradar a Deus e não a pessoas. Caim, ele queria fazer de Deus um nada. Ele deu o mínimo dele para Deus. Mas Abel quis dar a Deus prioridade. Abel quis dizer: Deus, tu és a minha prioridade, eu quero te entregar o melhor, porque eu quero te conhecer em profundidade, eu quero viver isso que dizem que o Senhor faz, eu quero viver na tua santa presença, eu quero receber os teus benefícios. É hipocrisia dizer que a gente não quer os benefícios de Deus, porque Deus é completo em todas as coisas, Deus é Deus do ouro e da prata. É hipocrisia você dizer que não quer ser uma pessoa próspera. Deus não é a favor da pobreza. Ele veio para os pobres porque a sociedade tornou-se egoísta, injusta. Então ele veio para dizer: ei, para mim não tem cor, raça, para mim não tem nível, hierarquia, para mim todos são iguais. Então eu vim para pobres, caídos, doentes, necessitados, viúvos, órfãos. Eu vim para todos. Porque há muitos que dizem que Deus é Deus de ricos, Deus é Deus de todos, nem de ricos, nem de pobres, mas de todos junto e misturado. Talvez você esteja aí se perguntando por que as coisas estão difíceis, porque na vida de fulano, na vida de cicrano é mais fácil. E nós precisamos entender que Deus dá, mas também Deus não dá. Existem pessoas que estão conquistando aí e Deus sabe lá como está fazendo para conquistar tanta coisa. Mas isso não nos diz respeito, não nos interessa. O que nós precisamos nos atentar aqui é sobre quem é Deus na nossa vida, qual a prioridade nós estamos dando para Ele. Ontem eu fui tomada por esse devocional e eu disse: Senhor, obrigada por me alertar, por chamar minha atenção, por me corrigir, porque às vezes a gente se atenta, se pega olhando para os outros, olhando para a vida de quem está lá, aparentemente vivendo bem. Mas dormir tranquilo, deitar e conseguir dormir é uma virtude que muitos não têm. Quem vive na ausência de Deus, distante do Senhor, dificilmente tem uma noite de sono tranquila, a não ser que esteja tomado por medicamentos, a não ser que esteja ali de fato sobrecarregado tanto que o corpo diz chega, mas aí deita para dormir, a mente trabalha a noite inteira e acorda cansado, esgotado. Gente, tem sido assim a vida da população, mas Jesus disse: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus entende tudo que a gente vai enfrentar, porque a ordem de Deus lá atrás foi: olha, vocês me recusaram, então do pó da terra, do pó da terra que vocês vão ter que trabalhar muito, do suor, do teu suor, estou misturando tudo aqui agora, do pó da terra onde a gente veio, mas do suor vocês vão colher, do seu próprio suor vai ter que colher, ou seja, vai trabalhar. A mulher, para ter alegria, vai ter que sentir dor antes do nascimento do filho, ou seja, tudo que a gente vai passar primeiro é o tempo da plantação, porque é o mais difícil, mas depois vem a colheita. E Jesus disse: quem coloca Deus com prioridade, tudo mais vos será acrescentado, tudo mais vos será acrescentado. Olhem os homens que Deus abençoou, olhem para a história
da Bíblia e veja se Deus é Deus de pobreza, se Deus é Deus de miséria. Olhe se Deus é Deus de injustiça. Tudo que a gente vê, ouve e lê na Bíblia são consequências de escolhas. Quem escolheu Deus como prioridade teve o melhor de Deus. Quem deu as costas para Deus e preferiu o mundo teve a justiça de Deus. Teve a pior parte. Porque Deus é justo, assim como Ele dá, Ele tira. Assim como Ele eleva, Ele também diminui. Então cuidado para você não confundir Deus como o seu coleguinha que você ora precisa, ora não olha nem na cara, é egoísta. Ora quando a necessidade bate, você corre até o coleguinha pedindo socorro e ajuda, mas depois está falando mal dele pelas costas. Quando mais não precisa, está apoiando quem não gosta deles, quem não gosta dele. E aí junta-se à mesa dos escarnecedores e se torna como um deles. Cuidado com as suas atitudes e as suas prioridades. Deus observa tudo. Deus vê todas as coisas. Tem pessoas que só buscam de fato a face de Deus quando está desesperada. Eu digo de mim mesma, eu sou uma pessoa dessa, eu fui essa pessoa que cheguei no fundo do poço e só fui buscar Deus como a minha última alternativa, porque eu sabia que nada mais poderia me tirar do poço que eu estava. Mas graças à misericórdia de Deus, Ele me perdoou e Ele tem sido o meu sustento. Eu não estaria aqui, eu não existiria mais se não fosse Deus. Desde sempre foi Ele e será eternamente. Mas essa precisa ser uma escolha diária minha. Eu preciso escolher Ele todos os dias. Eu não posso desviar os meus olhos. Por quê? Porque Deus ele vai te cobrar pelo que Ele te deu? Não. Porque eu não posso viver sem Ele. Deus vive sem mim. Deus existe sem mim, mas eu não posso sem Ele. Então é por isso que a minha escolha diária é Ele. Precisa ser Ele e a sua também. Não porque Deus não vai nos dar mais ou vai tomar o que Ele já não deu. Não, Ele não é Deus disso. Ele não precisa disso. Agora nós precisamos dele. Nós precisamos dele todos os dias. Então é melhor andar pegado na mão de quem nos enxerga, de quem nos ama, de quem se compadece de nós, de quem não nos abandona, do que estar pegado na mão de escarnecedores que só quer abusar de você quando menos você precisar. No mínimo que você precisar, você vai ver qual a verdadeira face daqueles que você tem dado tanta prioridade, seja dentro da sua casa, seja fora dela. Cuidado para você não colocar como idolatria pessoas, filhos, esposa, esposo, amigos, patrão, coleguinhas. Cuidado para não colocar o dinheiro como tua prioridade, como Deus na sua vida, como a sua idolatria. Cuidado, porque Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos entregar todas as coisas. Mas, é claro, se Ele for a nossa prioridade. Missionária, isso não parece ser injusto? Não, não é. É mais que justo. Ele agradar a quem está disposto a agradá-lo e buscá-lo de todo o coração. Deus é bom demais. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por essa palavra. Obrigada, Pai, por nos sustentar, por resgatar o caído, fazer andar o paralítico, enxergar aquele que vivia na escuridão, ouvir aquele que vivia na solidão. Só o Senhor pode e no Senhor nós confiamos. Abençoa, meu Deus, nessa hora cada pessoa que vai estar passando, assistindo este vídeo, cada um que vai estar compartilhando essa mensagem, cada um que vai estar atentando e aprendendo a cada devocional
tentando verdadeiramente buscar a face do Senhor e fazer a diferença. Senhor, o Senhor seja a nossa prioridade todos os dias. Que o Senhor não se esqueça daqueles que te buscam e que te amam, mas também tenha misericórdia daqueles que não sabem o que fazem. Eu oro por todos, porque o Senhor tem me ensinado a amar ao próximo como a mim mesmo. Seja ele o bom ou o ruim, nós precisamos ensinar a virtude e a verdade do amor de Deus. Então que seja, Pai, na vida de cada um, aqui nesta hora, a cura, o renovo, a paz que excede todo o entendimento, a libertação, a resposta que tanto busca, que eles encontrem no Senhor tudo aquilo que buscam. Em nome de Jesus. Amém. Eu não posso pedir para Deus te entregar sem buscar. Eu posso e eu quero todas as coisas, mas somente nele que me fortalece. Amém? Não se esqueça disso. Busque o Senhor. Você quer? Encontre nele. Ele tem para te dar. Amém? Não fique esperando assistir um vídeo e tudo tá certo e tá tudo resolvido. Não fique esperando que um vídeo vai resolver o seu problema. Não fique esperando que um vídeo vá fazer e tomar a atitude por você. A escolha é sua. Que bom que você está aqui. Que bom que você parou para ouvir esse vídeo. Mas não se esqueça, você precisa colocar prioridades em sua vida. E eu pergunto hoje, qual a tua prioridade? Para encerrarmos, 3 pontos eu coloquei aqui e eu gostaria de compartilhar. Se você quiser anotar, fica à vontade. Primeiro, colocar Deus sempre como prioridade. Isso é para aplicarmos na vida. Segundo, saber esperar e confiar no Senhor sem duvidar. Aquele que coloca Deus como prioridade, tudo vos será acrescentado. Nós só não podemos duvidar. Terceiro, Deus não me compara aos outros. Peraí, gente, me confundi toda. Terceira virtude que eu aprendi aqui para aplicar na minha vida: não me comparar com os outros e não murmurar a Deus por causa disso. Nem eu entendo as minhas próprias letras, viu, gente? Por que eu coloquei isso? Porque a gente olha o outro, muitas vezes a gente fica se questionando. Fulano anda daquele jeito. Fulano eu vejo fazendo nem metade do que eu faço. E olha como está. Para de se comparar. Para de olhar para o próximo e olhar ele como espelho. Deus é o teu espelho. Jesus Cristo é o nosso espelho. Vamos olhar para o alvo, que é Cristo. Muito, muito mais importante ainda. Vamos parar de murmurar, questionar Deus por causa dos outros. E por que não nós? Por que não na nossa vida? Por que na vida do outro? Você não conhece a luta do outro? Você não sabe o que está por trás das câmeras. Então, guarde essa mensagem no seu coração. Guarde esses princípios que essa palavra nos ensina. Mas, acima de tudo, faça leitura. Faça leitura. E busque você também aí no Senhor algumas respostas. Amém? Então fique em paz, fique com a paz que excede todo o entendimento. Hoje eu falei muito, ultrapassei até o horário aqui, mas eu creio que você será abençoado e agraciado por essa mensagem. Então te espero aqui amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.